Olá, eu sou o Bruno Andrade, mestrando do Programa Profissional em Educação Física ProF, do Polo Universidade Federal do Amazonas, Manaus, e esse é meu mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa apresentação se dá a partir da obra Desafios da Educação Física Escolar, temática da formação e serviço do ProF, e terá como base as 6 problemáticas da educação física. 1. Educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. 2. Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. 3. Aspectos legais da educação física. 4. O afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. 5. Inquietações no tratamento do esporte nas aulas de educação física. 6. Educação física escolar e a questão de gênero. Importante salientar um conceito relacionado a todas essas problemáticas e que foi evidenciado em pelo menos 2 textos dessa obra é que essas problemáticas são temas complexos e não aceitam respostas simples. Iniciarei falando da educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Aqui é importante salientar que há 3 categorias de atuação docente. No entanto, essas classificações não buscam enquadrar de forma a criar justiça de valor sobre o professor. Essas atuações costumam ser tradicionais, também conhecidas como esportivistas, inovadoras ou de abandono do trabalho docente, que é a prática do rola-bola. Os autores apresentam 4 dimensões de análise que são fatores que podem interferir nessas atuações descritas. São elas: o processo de transformação da nossa área, condições de trabalho, experiências profissionais e pessoais e a cultura escolar em relação à educação física, que apresenta como principal categoria a invisibilidade da educação física, ou seja, a comunidade escolar não tem compreensão clara do que seja o componente curricular e não tem clareza dos conteúdos que são abordados. Além disso, as questões de hierarquia dos saberes escolares, que tradicionalmente colocam a educação física como componente curricular secundário e menos importante em relação a outros. E, por fim, o caráter funcional do abandono pedagógico, ponto que vem sendo observado como o maior equívoco no âmbito da educação física escolar. Outro ponto questionável no âmbito da educação física são as práticas tradicionais, que se limitam à mera transmissão do conhecimento sobre o fazer, desconsiderando a dimensão do saber sobre o fazer, enquanto elemento central do processo educacional. Esse aspecto é aprofundado no segundo texto, que aborda a distinção entre o ensino enquanto mero ato de transmitir informação e o entendimento do fazer como um conhecimento prático e contextualizado. Dessa forma, adentramos a temática 2, relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. A educação física tem uma relação complexa entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, ou seja, há uma problemática entre os saberes teóricos e práticos. É necessário superarmos a visão da educação física como algo apenas recreativo ou meramente prático, pois ela vai além da experiência corporal, que, embora seja muito importante, saber sobre o porquê está realizando um movimento específico torna o aprendizado de fato significativo. Portanto, conhecimentos precisam ser tratados de forma integral. Sendo assim, é importante entendermos que o ensinar sobre o fazer não é sinônimo de teorização da disciplina. Pelo contrário, não precisamos estar dentro de uma sala de aula para contextualizar as vivências práticas dos alunos, embora em alguns momentos seja importante. Saber sobre o fazer precisa ser tratado de forma integrada através de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, que também estão elencados nas 8 dimensões do conhecimento da educação física presentes na BNCC. Esses elementos são experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. A educação física é um componente curricular que versa sobre o movimento, não apenas trabalha o movimento, mas sim faz uma reflexão sobre a cultura corporal do movimento, e é um componente curricular que tematiza as práticas corporais. Agora falaremos da temática 3, aspectos legais da educação física. Em 1961 surge a primeira LDB, passando pela de 1971 e a de 1996, culminando na Lei 10.793 de 2003, que rege a atual condição da educação física como componente curricular. Em 1961, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médios aos alunos com 18 anos. 10 anos depois, em 1971, ocorre uma reforma educacional. A educação física deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa aos alunos que estivessem nas seguintes condições: trabalhasse 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar,
fosse fisicamente incapacitado. Em 1977, houve a inclusão de mais 2 itens de facultatividade aos alunos que fizessem pós-graduação e mulheres com prole. Em 1996, a nova LDB foi promulgada, extinguindo o decreto anterior. A nova legislação coloca a educação física como componente curricular e determina a responsabilidade pela sua normatização aos seguintes órgãos: Conselho Nacional de Educação Física, Conselhos Estaduais de Educação, Sistema de Ensino e escolas. E o componente curricular passa a ser obrigatório no ensino básico, porém ainda facultativo nos cursos noturnos, ficando a cargo da escola oferecer ou não e dos alunos se frequentam ou não. Em 2021, foi alterado em seu artigo 26, parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório a expressão componente curricular, o que reforçou a exigência legal da educação física na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A lei foi novamente alterada em 2003, e é essa lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular. Não podemos deixar de salientar que ela deve estar atrelada ao projeto pedagógico da escola. Em relação aos termos de facultatividade, em relação à participação das aulas de educação física, a nova lei resgata os quesitos da lei anterior. Além disso, a educação física deixou de ser obrigatória no ensino superior. Outro ponto que não pode deixar de ser citado é que existe um problema de interpretação nessa lei na frase, sendo sua prática facultativa ao aluno. Nesse caso, o que é facultativo? A aula de educação física ou a prática que exerce na aula? Pois se a resposta for a prática, entende-se que o aluno, mesmo com a dispensa, deve estar presente durante as aulas de educação física, estando dispensado apenas de fazer a aula prática. Agora passaremos a abordar a temática 4, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Apesar de ser a disciplina favorita na maioria dos alunos, a educação física também enfrenta problemas de afastamento que podem ocorrer por diversos fatores. No caso do afastamento, fatores como aspectos legais, aulas no contraturno, repetição de conteúdos, insucesso e exclusão por parte dos alunos, desinteresse, questão de gênero, níveis de habilidades, classes numerosas, entre outros fatores, colaboram para esse afastamento. Já no caso da indisciplina, fatores relacionados são não respeitar as regras do jogo, conversar durante as explicações, descuido com os materiais das escolas, interromper a fala do professor, entre outros. Sabemos que o problema não é a exclusividade da educação física e, por ser um assunto de grande complexidade, exige muitas análises. Algumas propostas didáticas para resolver o problema da indisciplina visando o desenvolvimento de valores através da educação física ganham destaque como o futebol calerreiro, pois esse tipo de proposta de aula favorece o protagonismo, o diálogo e a solução de problemas e conflitos entre os alunos. Com o intuito de diminuir esse afastamento e a indisciplina, são propostas algumas ações e situações que o professor e a escola podem incorporar durante suas práticas, como promover a atitude inclusiva, estimular, incentivar, valorizar e acolher todos os alunos, reconhecer a educação física como componente curricular, estimular e ter clareza nos métodos de avaliação, promover intervenções sistematizadas, conscientizar os alunos sobre os princípios e valores. Agora abordaremos a temática 5, inquietações no tratamento do esporte nas aulas de educação física. Podemos dividir essa problemática em 2 categorias. A primeira delas diz respeito às aulas hegemônicas. Nesse tipo de aula, não existe experimentação variada de práticas corporais. O que temos nessas aulas são práticas voltadas somente para o ensino do esporte, quase sempre o treinamento esportivo, e quase sempre transmitido sem nenhuma fundamentação. Outro fato é que quase sempre são apenas os esportes mais populares, trazendo o predomínio masculino nas aulas. Já a segunda categoria discutida diz respeito às propostas pedagógicas. Nesse estilo de aula, existe uma variedade de modalidades esportivas. Os alunos precisam entender o esporte, o que está em torno dele e não somente a sua prática. Nesse tipo de proposta de aula, o aluno deve enxergar que, através das aulas, podemos refletir sobre o contexto social, afetivo, histórico, entre outros. Sendo assim, o que ensinar nas aulas de educação física? Nessa temática, fica perceptível a diferença entre o esporte da escola e o esporte na escola. Enquanto o esporte na escola é o esporte pelo esporte, que trabalha com a padronização, seleção de talentos e sucesso de poucos, o esporte da escola é um esporte diferente, que trabalha com o princípio da equidade, que procura oferecer ao aluno a oportunidade que ele aprenda a lógica do jogo, que permita desfrutar das várias práticas esportivas, contextualizando, aproximando,
com questões sociais e que o professor trata com atenção todos os alunos e cuida das questões de inclusão. Dessa forma, temos o esporte na escola como o esporte tradicional e o esporte da escola como uma proposta inovadora. Infelizmente, o ensino do esporte nas aulas de educação física ainda traz muito do esporte tradicional. Suas origens vêm do estilo militar, higienista, biológico e competitivo. Trabalhar as aulas de educação física com o intuito de treinamento esportivo contribui para o fracasso de muitos alunos. Por isso, outros conteúdos como danças, jogos, ginásticas, lutas e esportes de aventura devem ser mais explorados nas práticas de educação física. A real tarefa da escola é democratizar o esporte para todos de forma reflexiva e crítica, assim como todos os outros elementos da cultura, com o intuito de significar, contextualizar e aproximar os alunos das questões sociais. Com isso, o modelo de ensino com a pedagogia do esporte colabora para aprendizagens mais significativas nas diversas modalidades esportivas. Por último e não menos importante, agora abordaremos a temática 6, a educação física escolar e a questão de gênero. Se os corpos são diferentes, os gêneros, a sexualidade e as orientações também são. Por gênero, entendemos a condição social pela qual nos identificamos, como masculino e feminino. Portanto, é constituído social e culturalmente. Sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam homens e mulheres. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Orientação sexual contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a sua orientação sexual ao exercício dela. Sendo assim, o que devemos defender nas aulas de educação física? Acima de tudo, o respeito. A defesa do convívio entre meninos e meninas deve ser adotada nas aulas de educação física, seguindo a proposta de aulas mistas, assim sendo incentivado pelos docentes o respeito mútuo e a solidariedade, no qual as diferenças físicas não constituam indiferenças de acesso à participação efetiva nas aulas. É evidente que existem diferenças biológicas entre meninos e meninas, mas não podemos atribuir todas as diferenças de distintos sexos à natureza. Nosso dever, enquanto professores, é propiciar igualdade de direito e oportunidades de acesso às mesmas experiências nas aulas de educação física para todos. Sendo assim, reconhecer a importância dessas problemáticas em nossa área de atuação nos ajuda a ter elementos para legitimizar a educação física na escola, contribuindo assim para uma formação integral dos alunos.